Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do estelionato, tratando agora das modalidades equiparadas, que estão previstas no parágrafo 2º do artigo 171 do Código Penal, que diz que nas mesmas penas incorre. E tem o primeiro tipo de estelionato, que é de modalidade equiparada ao estelionato, né? Que é o crime de disposição de coisa alheia como própria, que está previsto no inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Então, pessoal, aqui nós temos um crime comum, tá? Qualquer pessoa pode praticar essa forma equiparada do crime de estelionato, inclusive o condômino que aliena coisa indivisa, como se só fosse dele. Então, eu tenho condômino que tem algo que não pertence apenas a ele, e ele vende aquilo como se fosse só dele, tá? Pode ser praticado, então, pelo condômino nessa situação. É um exemplo. O sujeito passivo será tanto o adquirente de boa-fé, né? Quanto o real proprietário da coisa. Aqui nós temos também um crime de dupla subjetividade passiva. Nós temos dois sujeitos passivos, quem adquire de boa fé e o real proprietário da coisa, tá? Aqui, pessoal, vai ser punido o agente que vende, né? O primeiro verbo, vende. O que é você vender? É você transferir algo mediante o pagamento, permuta, né, que é a troca, ou quem dá em pagamento, né, entrega com o consentimento do credor uma determinada coisa como pagamento por algo que é devido, por uma prestação devida, né? Isso é dar em pagamento alguma coisa. Locação é o agente que cede a coisa mediante uma remuneração, né? Um aluguel por um tempo, que pode ser um tempo determinado ou não, né? Isso é a locação. Ou agente que dá em garantia. A dação em garantia, vocês ainda vão estudar em direito civil, mas eu vou apenas mencionar exemplos, tá? Ou já estudaram. Penhor, anticrese e hipoteca. Você dá algo em garantia de que você vai fazer o pagamento da dívida, né? E ele faz tudo isso, ele vende, ele permuta, ele dá em pagamento, ele loca ou dá em garantia coisa alheia, coisa que não lhe pertence ou não pertence apenas a ele, como própria, tá? Então, é um rol taxativo que nós temos aqui nesse inciso 1, tá? É um rol taxativo. Então, aqui não entra, por exemplo, o compromisso de compra e venda, que eu acredito que vocês estejam estudando em direitos reais, né, sobre coisas alheias. A promessa de compra e venda não entra aqui. Vocês devem estar estudando isso em direito civil, tá? O objeto material é coisa alheia, tá? E para que se configure esse crime, não basta, pessoal, que o agente induza ou mantenha em erro apenas praticando uma dessas condutas. É necessário que o agente tenha ciência da titularidade da coisa, né? Da titularidade da coisa, que essa coisa pertence a um terceiro, que essa coisa não é dele, ele precisa ter ciência disso, tá? Então, o dolo deve abranger a consciência do agente de que não há poder de disponibilidade sobre o bem, ou seja, ele precisa ter consciência de que a coisa não lhe pertence, né? Senão nós estaríamos diante de um erro de tipo, obviamente. Faltaria elementar alheia, não é isso?
É um crime também de resultado duplo, tá? O crime, ele se consuma com o locupletamento do agente, ou seja, com o auferimento de uma vantagem pelo agente, que é o causador do prejuízo econômico à outra pessoa. E não é necessária a tradição, ou seja, a entrega da coisa móvel, ou se for coisa imóvel, não é necessário o efetivo registro da transferência, por exemplo, em cartório, tá? Ele se consuma com o enriquecimento do agente mediante mediante ter causado um prejuízo alheio, um prejuízo econômico alheio, tá? E a doutrina coloca que por ser um crime plurissubsistente também é possível a tentativa. Beleza? Agora vamos pensar aqui numa situação. Imagina que um agente comete um furto, e vende a coisa como se fosse dele. Que crime ele praticou? Então vamos imaginar, João furta um notebook de Maria. E aí ele vai e vende esse notebook como se fosse seu. Qual ou quais crimes praticou João? Alguns doutrinadores entendem, tem uma divergência, né, aí. Alguns doutrinadores entendem que ele praticou apenas o crime de furto do 155, tá? Que o estelionato seria o chamado pós-fato impunível, certo? Diz, portanto, que foi praticado apenas um crime de furto, né? Eles dizem que a venda posterior não é um plus em relação ao furto, né? Não é algo a mais, é um mero exaurimento do furto. Subtrair para proveito próprio incluiria essa disposição da coisa subsequentemente, poder vender essa coisa posteriormente. Não é exigido que o agente furtador ficasse para si com a coisa furtada, ficasse possuindo e usufruindo da coisa furtada em definitivo. Ele poderia alienar, é o que se presume, é o até mais característico do ânimo do agente, é ter um proveito econômico posterior com aquilo que ele furtou. Mas existe, pessoal, entendimento em que aqui teríamos, nessa situação que eu exemplifiquei, um concurso material de crimes, tá? Para esse entendimento, não houve uma absorção do estelionato pelo furto, né? Porque ele haveria no agente dolos diversos. Primeiro dolo era subtrair a coisa para si ou para outra, e um segundo dolo, que seria uma segunda conduta, seria de dispor a coisa alheia como própria, vender aquilo que ele subtraiu, tá? Ele obteria nova vantagem ilícita em prejuízo de pessoas diferentes, né? Pessoa diferente da vítima do furto, utilizando um artifício fraudulento que seria típico do estelionato. Então, aí, eles entendem que existe um concurso material de delitos. Beleza? Professora, e se o agente, né, nessa situação aqui do inciso 1, disposição de coisa alheia como própria, o agente praticou o crime de disposição de coisa alheia como própria, ele vendeu um determinado bem. Mas aí depois ele resolveu regularizar o domínio desse bem. Ele resolveu, por exemplo, ele vendeu, imagina o namorado que vendeu o carro da namorada e ficou com o dinheiro daquela venda. Ele fingiu para o comprador que o carro era dele, era de propriedade dele, né? Disse que era um bem dele. Não, na verdade não era, né? Era da namorada. Vocês sabem que hoje em dia se coloca o nome no documento do carro de pessoa, avó, enfim. Então,
Imagina nessa situação que ele se passou pelo proprietário do carro da namorada, vendeu o carro da namorada e ficou com dinheiro. Posteriormente ele se arrependeu, né? O coração doeu e resolveu chegar para a namorada e dizer: olha, eu quero te dar o dinheiro pelo seu carro e tal. Então ele posteriormente regularizou o domínio, né? Regularizou a propriedade, como se ele estivesse comprando o carro à namorada. Isso faz com que o crime desapareça, professora? Não, o crime permanece, tá? Quem quiser ler o Nelson Hungria, ele diz que se o agente supõe razoavelmente que pode dispor da coisa ou que esta é sua, como quando a possuía como tal, com justo título e boa fé, inexiste o crime. Se está, porém, de má fé, nem mesmo a ulterior aquisição da res ao dominus ou a ratificação deste ao ato de disposição excluirá o crime. Então, nós temos... Perdão, pessoal. Só um instante. Pronto, é que eu precisei silenciar aqui o barulho do WhatsApp que estava atrapalhando a gravação. Então, eu li para vocês aqui um trecho do Hungria, né, que fala justamente que se o agente estava de má fé no momento em que ele dispôs da coisa como sua, nem que depois ele vá pagar a quantia em dinheiro correspondente ao bem que ele alienou como se fosse seu, isso não faz com que o crime seja excluído por causa da má fé que ele estava, né, no momento da venda, da disposição de coisa alheia como própria. Bom, dando continuidade, vamos falar agora do inciso 2, que o nome desse crime é alienação ou oneração. Perdão, Pessoal, eu não coloquei aqui no slide, só um minuto que eu vou colocar no slide. Pronto, agora apareceu aí para vocês no slide o inciso 2, né? Que é o crime de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Desculpa, pessoal. Eu achei que tivesse colocado aqui, copiado lá do Código Penal e colocado aqui quando eu tentei ler os cadê? Então, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Bom, nesse crime de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, nós temos que essas condutas são vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Pessoal, são praticamente as mesmas condutas desse inciso anterior, certo? Nós estamos agora falando, nós já falamos, deixa eu marcar aqui com o texto. Nós já falamos desse primeiro e agora estamos falando desse daqui, do crime de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Veja que nós temos aqui praticamente as mesmas condutas desse inciso 1, tá? Exclui o quê? A locação. Aqui não fala em locação, aqui fala em locação. Por quê? Porque essa modalidade de disposição, por si só, não é impedida para as coisas que estejam gravadas de ônus ou que sejam coisas litigiosas ou coisa prometida a terceiro, né? Que é a grande característica desse inciso 2. Então, não é proibido, a lei não proíbe que essas coisas sejam locadas, beleza? A diferença que existe, de mais significativa, digamos assim, entre esses dois incisos, vai estar no objeto material. Por quê, professora? Porque aqui, no inciso 1, o agente vende a coisa, seja ela móvel ou imóvel, ele vende essa coisa alheia como
própria, como se fosse sua. Aqui, no inciso 2, ele vende a coisa, móvel ou imóvel, que lhe é própria. É dele, é própria do agente, entendeu? Porém, ela está o quê? Onerada. Onerada. E ele não diz nada, ó, ele silencia sobre essa circunstância, tá? É uma coisa onerada. O que é uma coisa onerada? Ai, meu Jesus, onerada. É uma coisa inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou que já é objeto de um contrato de promessa de compra e venda com terceiro, que eu acredito também que vocês já devem estar ou já estudaram isso em direito civil, direitos reais sobre coisas alheias. Se não estudaram, vocês vão estudar com maiores detalhes isso. Eu, por exemplo, celebro, vou dar um exemplo aqui de promessa de compra e venda, promessa de venda a terceiro. Digamos que Edmar, vou utilizar agora o nome de Edmar, celebra um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel a Luciano. E aí essa promessa, esse contrato, ele deve ser levado a registro em cartório. No momento em que ele é registrado em cartório, ele gera efeito erga omnes, que vocês já devem saber o que é, né? Efeito contra todos. O contrato só faz lei entre as partes. No momento em que ele é registrado, ele deve produzir efeitos contra todos. Então, se Edmar pegar esse imóvel e vender, por exemplo, a Ayrton, ele vai estar praticando esse crime aqui, tá certo? Ele pode estar praticando esse crime aqui, tá? Ele vende a Ayrton e não diz nada. Ele vai estar praticando esse crime aqui, tá certo? Por quê? Porque essa coisa já era objeto de promessa de compra e venda a uma outra pessoa, beleza? Ele não poderia ter feito isso. Por quê? Porque Luciano já tinha direito real sobre essa coisa de Edmar, que era essa casa, tá? Vocês vão estudar bem direitinho esse Instituto da Promessa de Compra e Venda, essas questões todas em direito civil. Bom, então, para que haja o crime, não basta a disposição do bem onerado. Vender, dar em pagamento, certo? Não basta isso. Ele só pode ser, é imprescindível que o agente silencie a respeito do ônus sobre o qual recai o bem. Aí é que está a fraude, aqui é que está a fraude. Ele não diz nada, tá? Então, portanto, é uma alienação ou oneração fraudulenta, ok? Luciano poderá depois, através dos meios judiciais, executar, fazer valer aquele contrato de promessa de compra e venda, ok? A coisa não estava apta a ser vendida a uma outra pessoa, tinha que ser vendida a Luciano, conforme o contrato que eu mencionei no exemplo, registrado em cartório, tá? Então, esse crime aqui, diferente do inciso 1, é um crime próprio. Por quê, professora? Porque só pode ser praticado pelo dono da coisa, né? Que vai dispor da coisa que lhe é própria de uma forma fraudulenta. Quem é o sujeito passivo? É o adquirente de boa fé, tá? É o adquirente de boa fé. Se for o caso, também o promitente comprador. Luciano é ou não é também vítima aqui, nesse caso? É. Ayrton é ou não é vítima? É também, ok? É um crime também que só é punido a título de dolo. Deve o agente ter conhecimento do ônus, do encargo que recai sobre a sua própria coisa. E o crime é consumado com recebimento da vantagem em prejuízo alheio, certo? E a doutrina também coloca que é possível a tentativa. Agora, no caso de defraudação de penhor, professora,
defraudação de penhor, né? Nas mesmas penas do crime de estelionato incorre quem? Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Professor, eu não entendi nada disso aqui. Pessoal, calma, eu vou tentar explicar brevemente para vocês esses institutos do direito civil, tá? Primeira coisa, o que é garantia pignoratícia? Também é um instituto lá do direito civil. Pessoal, é uma garantia real, né, conferida ao credor através de um penhor de algum bem. Pode ser o penhor de algum bem, seja esse bem físico, seja o penhor de direitos, de título de crédito, etc. Então, alguém, um devedor, como garantia pignoratícia, ele vai conferir ao credor o penhor de algum bem. O bem ou aquele direito vai permanecer empenhado até o cumprimento da obrigação garantida ou então por determinado prazo. Então, quem é o credor pignoratício? É a pessoa a quem fica estabelecido o penhor dessa coisa móvel que foi dada em garantia. É quem conta, o credor é quem conta com esse benefício desse penhor. Então, é a pessoa a quem fica estabelecido o penhor, né, dessa coisa móvel como garantia, certo? Vocês vão ver mais detalhes sobre isso. Então, pessoal, nesse crime, nós temos aquela pessoa que defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Aqui, pessoal, é pressuposto da existência desse crime, é pressuposto para a prática desse crime, perdão, a existência de um contrato pignoratício, de uma garantia que tenha sido dada, algo foi dado em garantia de que eu vou cumprir aquela obrigação. Então, eu posso, por exemplo, empenhar o meu relógio que vale 20 mil reais. Aquele relógio foi dado em garantia do cumprimento de uma determinada obrigação, tá? O sujeito ativo vai ser o devedor que conserva a posse da coisa empenhada. Então, por exemplo, eu realizo um contrato de alguma coisa, uma obrigação, e eu e a Mara, dou em garantia pignoratícia o meu relógio de 20 mil reais. Quem me dera ter um relógio desse. Um relógio de 20 mil reais, ok? Só que eu fico com a posse desse relógio, eu continuo usando, tá? Se eu não cumprir, é que eu vou entregar o relógio para o meu credor, certo? Então, digamos que Maria é a minha credora, certo? Então, eu garanti a ela a entrega do meu relógio caso eu não cumpra aquela obrigação, certo? Então, eu sou a devedora. Eu conservo a posse dessa coisa que foi empenhada. E eu sou o sujeito ativo desse crime. Quem é o sujeito passivo? É o credor titular do penhor, Maria, né? Ela que é em razão dela, em favor dela que foi dada essa garantia pignoratícia. Qual é a ação típica aqui do inciso 3? É você defraudar mediante alienação, venda, permuta ou doação não consentida pelo credor
ou por outro modo, por exemplo, destruindo, ocultando ou abandonando a coisa, a garantia pignoratícia. Então, por exemplo, eu tenho esse contrato de obrigação de alguma coisa com Maria, coloquei o meu relógio de 20 mil reais como garantia pignoratícia em favor de Maria e peguei esse relógio e vendi a Paula. Vendi o relógio a Paula. Eu cometi o crime de defraudação de penhor. Aquele relógio estava empenhado. Eu não poderia tê-lo vendido, por exemplo, né? Vendido sem o consentimento de Maria. Então, eu vendi a Paula algo que estava empenhado, era objeto de garantia pignoratícia, sem o consentimento de Maria, ok? É um exemplo desse crime de defraudação de penhor. E o que a norma penal quer dizer por isso aqui, ó, professora? Defrauda por outro modo. Imagina que eu quebro o relógio, bem louca, né? Eu quebro o relógio, ou eu oculto o relógio, tá? Enfim, abandono esse relógio. Eu defraudei, de outro modo, a garantia pignoratícia, né? Sem o consentimento do credor. Ok? É necessário, pessoal, é necessário que o agente tenha consciência de que sobre essa coisa existem, né, pesa uma garantia pignoratícia dos efeitos inerentes ao penhor. E que o credor não tenha autorizado expressamente essa alienação, certo? Nós temos aqui, na maioria da doutrina, ainda dizendo que esse crime continua sendo também, como os outros, um crime material, né, de duplo resultado. Só que existe também jurisprudência julgando como crime formal, certo? Dizendo que para a configuração desse crime é desnecessário a efetiva superveniência de uma vantagem patrimonial para o agente. Né? Alguns colocam que esse crime seria formal porque ele se consumaria no momento em que ocorre a alienação sem ter sido autorizada pelo credor, independentemente do agente obter ou não a vantagem, alguma vantagem patrimonial, certo? Não é o entendimento majoritário, mas existe julgado nesse sentido, mas é um julgado um tanto antigo. Que mais? Vamos para cá. Fraude na entrega de coisa. Fraude na entrega de coisa. Diz que esse crime, qual é a conduta desse crime? Conduta desse crime é a mesma praticamente do inciso anterior. É a defraudação. Ó, defraudação. O agente altera a substância, a qualidade ou a quantidade de alguma coisa que deve entregar a alguém. Deve entregar alguém por quê, professora? Sei lá, assumir uma obrigação legal, ou um contrato, ou uma obrigação judicial, enfim, algo que ele tinha uma obrigação de entregar a alguém, certo? Então, ele altera a substância, qualidade ou a quantidade dessa coisa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que seja juridicamente obrigada a entregar a coisa a alguém. E o sujeito passivo, obviamente, é a pessoa prejudicada, né, que recebe essa coisa que foi defraudada. O que é substância, professora? O que é substância? É a natureza da coisa, é a sua essência. Exemplo que a doutrina coloca sempre, na maioria das doutrinas que eu leio sobre isso aqui, um exemplo, é trocar diamante por vidro. É um exemplo, tá? A qualidade é o atributo daquela coisa. Por exemplo,
O agente substitui a coisa por uma outra aparentemente igual, mas economicamente inferior. Então, por exemplo, tem a obrigação de entregar uma bolsa da Louis Vuitton e entrega uma bolsa que comprou na 25 de março, desde que sem qualidade, né? Eu presumo que nem todos os produtos vendidos lá sejam de baixa qualidade, mas nós sabemos que bolsas da Louis Vuitton são de extrema qualidade, dura gerações e gerações numa família. Meu sonho. Meu aniversário é 4 de julho, tá, pessoal? Então, mudou a qualidade, substitui a bolsa por uma aparentemente igual, mas economicamente inferior. Então, pega uma daquelas falsificadas, tá com o símbolo da Louis Vuitton e pronto. Entrega é algo economicamente inferior. Quantidade, obviamente, pessoal, é relacionada ao peso, dimensões, né? O agente entrega, obviamente que dolosamente, né? Menos do que estaria obrigado a entregar, uma quantidade inferior. Para que esse crime exista, o sujeito ativo ele deve ter consciência de que a entrega da coisa defraudada está alterada, né? Obviamente, se está defraudada, é redundante dizer isso. Ele deve ter consciência de que entrega uma coisa defraudada, seja na sua substância, seja na qualidade, seja na quantidade, certo? Isso, obviamente, pessoal, só vai ocorrer esse crime se o bem a ser entregue sofrer depreciação após essa operação, né? Ou seja, se isso acarretar um prejuízo para a vítima, né? Todos esses exemplos que eu dei, o prejuízo, você trocar diamante por vidro, não me diga que não ocorreu um prejuízo, né? Então, a fraude, cuidado, que se essa fraude ocorrer no exercício da atividade comercial, por exemplo, é praticada por um comerciante que finge estar vendendo a bolsa da Louis Vuitton, mas na verdade está vendendo uma bolsa falsificada, o tipo penal é outro. É o do 175 do Código Penal, certo? Aqui o sujeito ativo não é o comerciante que está vendendo bem com defraudado, dizendo que está vendendo uma certa quantidade, na verdade é outra. Ou uma determinada qualidade e é outra. Não. Aqui, como eu já disse desde o início, aqui é o agente que é obrigado a entregar uma coisa por uma obrigação, assumida uma obrigação legal, judicial ou contratual. Por exemplo, eu tenho um contrato com você de que você vai me entregar o carro X ou a bolsa Y. Fez um contrato nosso de troca, ou de permuta, ou de compra e venda, por aí vai. Não necessariamente aqui a atividade comercial, beleza? A pessoa que está lá na sua loja, atrás do balcão, diz para você que está vendendo 1 quilo de um determinado produto, um saco de pérolas, e na verdade não tem ali 1 quilo. Pérolas no quilo, né? Foi o exemplo que me veio à cabeça agora, pessoal. Fraude. Próximo, fraude para o recebimento de indenização ou de valor de seguro. Isso daqui, quem pensa em fazer concurso, é comum que seja cobrado, tá? Dentro desses outros todos, geralmente o mais comum, que vocês têm que prestar mais atenção é nesse daqui, tá? E no fraude por pagamento, no pagamento por meio de cheque também, mas especialmente esse daqui. Aqui, qual é a conduta, né? Nas mesmas penas incorre quem? Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Pessoal, aqui é a fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Aqui o sujeito ativo é o segurado e o sujeito passivo, obviamente, é a seguradora, né? Pessoal, aqui
Se o agente destrói a coisa ou pratica a lesão, né, sem o conhecimento do segurado, com o intuito de se beneficiar de uma indenização a ser recebida, ele vai responder pelo caput, né, do caput em concurso, estelionato do caput do 171, em concurso com o dano ou com a lesão corporal, tá? Aqui, se o agente, de novo, destrói a coisa, né? Ou pratica a lesão sem o conhecimento do segurado, ou seja, não é o próprio segurado que faz isso. É outra pessoa, um terceiro, tá? Outra pessoa faz isso. Por exemplo, o seu namorado faz isso, você é a segurada e o seu namorado faz isso. Ele destrói ou pratica lesão sem o seu conhecimento, com o intuito de se beneficiar dessa indenização que você vai receber. Ele comete o crime de estelionato na modalidade do caput, tá? E pode responder em concurso com o crime de dano ou com a lesão corporal. Para que seja aqui é o próprio segurado que pratica. Aqui é um crime próprio. Só quem pode praticar, o inciso 5, é o segurado, certo? Existe aqui 4 maneiras, né? 4 maneiras. Tem aqui o destruir, seja parcialmente ou totalmente. Tem o ocultar, tem o lesar, o próprio corpo ou a saúde, e tem o agravar as consequências de uma lesão ou doença já existente. Você destruir ou ocultar coisa própria, né? E lesar ou agravar lesão no próprio corpo, a própria saúde, tá? No intuito de obter indenização do seguro, tá? Quando você faz o contrato de seguro, pessoal, o contrato obriga as partes, né? Obriga as partes o dever deve ser vigente, válido esse contrato na época que o agente emprega essa fraude, obviamente. Porque se ele não for válido, não for vigente, ele não vai ter como receber seguro nenhum, não teria o potencial de receber seguro nenhum. Aqui também é um crime que só é punido a título de dolo, certo? Aqui nós temos, para grande parte da doutrina, que é a única modalidade, dentre todas essas equiparadas, para grande parte da doutrina, essa daqui seria a única modalidade de crime de consumação antecipada, né? Crime formal. Aqui nós temos que ela se consuma com o emprego da fraude, independentemente do agente receber a indenização, certo? E como é possível fracionar o intercrimes, a doutrina também entende que é um crime que admite tentativa, né? Por ser um crime plurissubsistente. Por fim, deixa eu dar um exemplo do caso concreto. O agente, que é o segurado, faz o seguro do seu carro, ele é o beneficiário do seguro, né? Coisa própria, e resolve destruir parcialmente aquele veículo. Ele dirige e propositadamente bate o carro em um muro, em uma árvore, em um poste, para receber o valor do seguro. É um exemplo, certo? O agente que dolosamente, no intuito de receber o valor do seguro, deixa de fazer o tratamento para aquela doença, agravar as consequências de uma lesão ou de uma doença. É o agente que lesiona o próprio corpo, sei lá, arranca um dedo, arranca um braço, para receber o valor de um seguro, também é outro exemplo, tá? Vamos lá, fraude no pagamento por meio de cheque. Então, nas mesmas penas incorre quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento.
Esse inciso 6, pessoal, traz uma modalidade muito recorrente de estelionato. Por isso que eu falei para vocês que ele também é bastante cobrado em concursos. Quem estudar para concurso tem que estudar esse danado, certo? É a modalidade mais recorrente, né, de estelionato, modalidade equiparada ao estelionato. Consiste em quê, professora? Na emissão de cheques sem fundos. Né? Você coloca a cártula de cheque em circulação sem ter fundos, ou você frustra o pagamento daquele cheque, né? Por exemplo, contra-ordem ao banco sacado, né? Ou retira do saldo o saldo da conta corrente, ou encerra aquela conta, né? Você deu um cheque, no momento em que você preencheu o cheque e entregou ao seu credor, tinha fundos na sua conta, tudo certinho. Mas depois você resolveu frustrar o pagamento. Você já faz aquilo pensando em frustrar o pagamento, né? O dolo tem que ser anterior. E aí você vai lá no banco e dá uma contra-ordem, você retira todo o saldo da sua conta para que o cheque seja devolvido, você encerra aquela conta, certo? Ou você emite o cheque já sem provisão de fundos, ok? Lembrando que é imprescindível que aconteça a fraude. Anota, pessoal, súmula 246 do STF. Não existe crime quando o emitente, aquele que emite o cheque, possui o direito de impedir o pagamento daquele cheque se ele tiver um motivo justificado para tanto. Então, por exemplo, o emitente entregou um cheque em razão de um erro, de uma fraude, de uma coação. Ele não tinha o dolo de praticar essa fraude. Na verdade, ele foi vítima, emitiu o cheque e descobriu tudo e foi lá e sustou o cheque, né? Então, ele tem um motivo justificado, ele não teve o dolo. Obviamente, não houve esse crime, né? O sujeito ativo desse crime é o sujeito... Perdão, o sujeito ativo desse crime é o sujeito ativo, foi ótimo. O sujeito ativo desse crime é o emitente do cheque, certo? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, né? Agora, cuidado com a seguinte questão. Nós temos, como vocês bem sabem, a possibilidade de emissão de cheque pós-datado, né? Sem posterior fundo junto ao banco, né? Do banco sacado. Isso não configura crime, porque é uma prática costumeira. Pós-datar a cártula, né? Como a gente também costuma chamar de cheque pré-datado. Na verdade, ele é pós-datado, né? Nós colocamos uma data posterior. Por exemplo, um cheque para daqui a 30 dias. Dois cheques, um para daqui a 30 dias, outro para 60 dias. Precisa que naquele momento do saque, do que o credor vai realizar, tenha fundos. Se você já faz isso sabendo que não vai ter fundos e no dolo de fraudar o pagamento desse cheque, você está cometendo esse crime. Mas se não está cometendo crime nenhum. Então, é comum acontecer de colocar um cheque pré-datado, certo? É uma prática costumeira, tá? E não é obrigado depois também ser configurado fundo naquela conta para cobrir aquele cheque se você tem a intenção de resgatar a cártula em si, né? Tem pessoas que colocam lá, datam o cheque. Hoje em dia não é mais tão usado, o cheque é mais cartão de crédito. Mas tá lá, você data o cheque para daqui a 30 dias e combina com a pessoa de não fazer a compensação daquele cheque. Aguardar que naquela data você irá naquele local, vai entregar o dinheiro e vai resgatar a cártula de cheque, né? Vai fazer o pagamento com dinheiro, ou enfim, outra forma, e resgatar o valor do cheque. Claro que aqui nós não temos crime, certo? Não temos, nessa situação, crimes. Agora,
Na modalidade, pessoal, de emissão de cheque sem fundos, a reparação do dano antes do recebimento da inicial acusatória, da denúncia, obsta impede a instauração de ação penal. Essa é a interpretação, a contrário senso, da súmula 554 do STF, que vocês devem fazer a leitura, certo? Aqui não é... que não aplica o instituto do arrependimento posterior do 16, não. Nessa modalidade, a reparação do dano antes do recebimento da inicial impede mesmo que exista uma ação penal, certo? Também, quem quiser saber a respeito do juízo competente, é o juízo da comarca em que houve a devolução do cheque, né? A recusa do cheque por insuficiência de fundos, é a súmula 521 do STF. Só para quem quiser saber, isso vocês vão ver melhor em processo penal. A conduta do agente que falsifica a assinatura do titular da conta corrente, né, no cheque, não configura esse inciso 6. Configura o caput. É a forma básica do estelionato, do caput, ok? Por quê? Porque esse daqui é a pessoa que é o titular daquela conta corrente, daquela cártula de cheque, enfim, que comete. Se eu não sou, por exemplo, eu pego do meu amigo, da minha amiga, o cheque dele, falsifico a assinatura, né? Eu cometo o crime de estelionato do 171 caput, e não esse daqui. Também, se eu emito o cheque sabendo que a minha conta daquele banco já está encerrada, eu também pratico o 171 caput, ok? Aqui é quando não tem provisão de fundos ou frustro o pagamento. Se eu encerro a conta depois que eu emiti o cheque, incorro nesse inciso 6. Se eu já emiti o cheque sabendo que a conta já estava encerrada, eu pratico o caput do 171, certo? E o que eu quero que vocês pesquisem? Emissão de cheque sem fundo para pagamento de dívida de jogo configura o crime? Ok? Essa é a pesquisa que eu deixo para vocês em relação a essa aula, tá, pessoal? Próxima aula nós continuamos, vamos ver aí as majorantes, a forma privilegiada, etc. Bons estudos, não deixem de ler a doutrina, tá? Sobre esses tipos penais. Foquem nesse fraude para recebimento de indenização, valor de seguro, e na fraude para pagamento por meio de cheque, tá? Foquem nesse. Não deixem de estudar os outros, mas deem uma especial atenção a esses dois, beleza?